Seja bem-vindo à Afya Geopapers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje a gente vai conversar sobre doenças benignas da mama, que é um tema que é bem comum de consultório, bem frequente no dia a dia. Estou aqui com a Simone Vidotti. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Jader. Obrigada. É um prazer estar aqui. E ainda mais para conseguir conversar com você sobre esse assunto que é a sua especialidade, né? Então, hoje tô cheia de perguntas aqui para você, para explorar um pouquinho aí sobre as lesões benignas da mama. Perfeito, e é super comum, né? O ginecologista vê no dia a dia de consultório e às vezes acaba encaminhando para o mastologista, muitas vezes, a maioria das vezes, né, de patologias benignas que poderiam ser resolvidas, né, no consultório do ginecologista geral. E eles recebem, o ginecologista recebe essas pacientes muitas vezes angustiadas e que muitas vezes poderia ter o papel, né, de já reconhecer, saber identificar e acalmar essa paciente, né? Então é muito importante realmente essa primeira avaliação, ter esse olhar para saber o que a gente precisa levar em consideração, quais são, o que a gente precisa levar em consideração para identificar num primeiro momento, né, as patologias benignas das malignas. Então, um tema bem importante em que a gente espera explorar um pouquinho você aqui hoje, para a gente entender um pouquinho melhor aí de quais são as principais patologias benignas que a gente pode estar encontrando no nosso dia a dia do consultório. Então, assim, Simone, as principais patologias benignas que a gente vê no dia a dia são os nódulos, né? A gente frequentemente vai atender paciente que chega para o ginecologista dizendo, olha, eu palpei um nódulo, tô estressada, tô nervosa, né? Porque como o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher, qualquer tipo de nódulo, a primeira coisa que vem na cabeça dela é câncer, né? E aí ela vai para o Google, vai atrás e aí sempre vem a palavra câncer, né? E a gente sabe que os nódulos, especialmente quando eles surgem em pacientes jovens, têm uma grande chance de não ser câncer, de ser patologias benignas. Então vamos lá, qual que é a mais comum de todas elas? É o fibroadenoma. O fibroadenoma é um nódulo benigno que caracteristicamente ele surge em pacientes jovens, dos 15 até os 30, 35 anos mais ou menos, né? É causado pelo estímulo estrogênico, que é o hormônio feminino, né? Então assim, o ovário ele produz o estrogênio, vai agir ali tanto no parênquima quanto no estroma mamário e vai acabar estimulando a proliferação do tecido, gerando um nódulo benigno, né? Eu sempre comparo que fica mais fácil das pessoas entenderem com o mioma, né? É a mesma coisa que o mioma, né? O mioma do útero é um tumor benigno causado pelo estímulo estrogênico. E o fibroadenoma é o mioma da mama. Então, ali vai ser, o hormônio vai agir e vai gerar a formação desses nódulos benignos. São nódulos que geralmente surgem em pacientes jovens. Eles são nódulos de consistência elástica, né? A gente toca, ele tem uma consistência bem fibroelástica, ele é móvel à palpação, né? Então ela mesma diz isso pra gente, né? Eu percebi que surgiu esse nódulo aqui. Estranho, doutor, ele dança, parece que ele dança, elas dizem assim, né? Porque ele mexe, né? Ele é móvel à palpação. Não provoca dor, não é para ser doloroso. Algumas pacientes às vezes referem dor, né? Mas essa é a característica típica dele. Ele é benigno, né? E a gente definitivamente tem esse papel, né, de tranquilizar a nossa paciente. Então, dentro dos nódulos, o fibroadenoma é o mais comum, o mais frequente, sobretudo em pacientes jovens. Se a gente pegar uma faixa etária mais avançada, ali entre 35 e 50 anos, as patologias benignas mais comuns aí passam a ser os cistos mamários, né? Que são coleções de líquido que acontecem pela involução dos lóbulos mamários. O que acontece? Depois dos 35 anos, mais ou menos, a mama começa a lipossubstituir fisiologicamente, e ali onde tinha, né, um lóbulo mamário, às vezes substitui, ao invés de substituir por gordura, substitui por um cisto, né? Então fica ali um líquido encapsulado, e isso gera um nódulo. Então, essa paciente vai nos procurar dizendo, olha, surgiu um nódulo, esse nódulo é doloroso, porque como é um líquido que está pressionando, né, as paredes ali do cisto, vai provocar dor, pode pegar ali um nervo e provocar dor.
E ela fica muito assustada, né? Porque é um nódulo que cresceu e que está doendo. O líquido vai acumulando e vai começando a ficar maior, então às vezes elas percebem em um intervalo de 1 semana, 2 semanas que aumentou bastante de tamanho. Essa é a característica do cisto e é benigno também, né? Então não é câncer de mama, né? Essa é a outra condição que é super frequente. E aí a gente tem outros nódulos benignos também que podem aparecer que são mais raros, né? A gente tem o amartoma, que é aquele tumor que, na verdade, é um tecido mamário encapsulado, né? Que às vezes formam nódulos elásticos. Tem também as adenoses, que também são tumores benignos, que podem provocar a formação de nódulos, né? E se a gente for abrir mais o leque fora os nódulos, a gente tem várias outras condições mamárias que também são benignas, como os derrames papilares, né? A saída de um líquido pelo mamilo, um líquido sanguinolento, que às vezes as pacientes se assustam muito, né? Nossa, tá saindo sangue. A probabilidade de ser algo benigno é muito maior do que de ser algo maligno, porque existe uma condição chamada papiloma intraductal, que é benigna, e que provoca derrame papilar sanguinolento, né? Então tem os derrames papilares, que também é outra condição benigna frequente, comum. E a gente tem também as alterações de pele, né, que na pele da areola e do mamilo, às vezes formam os eczemas, né, que dá prurido, dá coceira, também são alterações benignas que a gente pode encontrar. Mas a que mais chega no consultório, no dia a dia, definitivamente são os nódulos. Os nódulos, né, elas ficam bem preocupadas quando chegam com a gente, né, e às vezes tem com história familiar e conhecendo, e a hora que elas começam a reconhecer uma alteração mamária, é um órgão que traz bastante fragilidade, né, para a paciente. E aí a gente pensando em todas essas alterações benignas, como que a gente pode ali, num primeiro atendimento dessa paciente, conseguir fazer essa diferenciação, né, entre um nódulo benigno para um nódulo maligno ou dessas outras alterações que você citou? Ótimo, então eu acho assim, ó, primeiro a gente tem que ver todo o contexto, né? Não é só a gente já sair examinando a paciente e já ver as características clínicas, né? Tem que ver o contexto dessa paciente. Primeiro, idade, né? Então, assim, o câncer de mama, claro, ele acontece em pacientes jovens, pode acontecer, lógico, a gente sabe que pode acontecer. Mas se a gente for pegar uma paciente que tem menos de 30 anos, né, e que apareceu um nódulo, obviamente a gente vai fazer toda a propedêutica, mas a gente sabe que tem mais chance pela faixa etária de ser uma lesão benigna do que de ser uma lesão maligna, né? Então, faixa etária é uma coisa que é importante. História familiar é outra coisa que é importante. Então, sempre a gente tem que pesquisar, né, se existe uma história familiar. Tempo de surgimento desse nódulo, né? Então, assim, a gente sabe que os fibroadenomas, eles têm um início mais insidioso, então vai crescendo, a paciente vai percebendo, mas é um crescimento lento. O cisto é rápido, né? Ele é extremamente rápido, por isso que elas se assustam muito com os cistos, né? Porque é um crescimento rápido. Então, o tempo de surgimento, a faixa etária, e aí a gente vai para as questões clínicas, para os achados de exame físico, né? Então, o fibroadenoma, que é benigno, ele vai ter limites regulares, a gente vai tocar nesse nódulo, a gente vai sentir que ele tem limites regulares, ele vai ter uma consistência fibroelástica, né, quando a gente toca nele, e o principal, a gente vai mexer ele e ele parece que ele dança mesmo na mama, né, ele é móvel à palpação, essa é a característica clínica, então ele tem mobilidade à palpação. Essa é a característica típica do fibroadenoma. Então, assim, caso clássico de consultório, né? Chegou lá uma menina que tem seus 22 anos, que percebeu um nódulo, né? Chega super preocupada. Aí ela não tem história familiar, né? Percebeu esse nódulo já faz mais ou menos uns 6 meses, né? No início ela não sabia bem se era um nódulo, se não era. Sim. A gente vai examinar, né? E aí a gente vai tocar, ver que é um nódulo fibroelástico, móvel à palpação, bem característico realmente de ser um fibroadenoma. Então, claro que a gente vai precisar de uma propedêutica complementar, a gente vai precisar de um exame de imagem, né? Mas a gente pode já dizer para essa paciente, olha, clinicamente a gente vê aí características, né, de benignidade. A gente vê que realmente ele é móvel à palpação, ele é fibroelástico, você é jovem, né? Então, essa é a característica típica do fibroadenoma. O cisto, ele vai ser
com uma consistência mais... ela também é uma consistência elástica, né? Só que a diferença é que ele é doloroso. Então, a gente vai tocar nele, a paciente vai dizer, dói, né? Porque, realmente, quando a gente toca nele, o líquido acaba fazendo pressão ali e acaba provocando dor, né? Então, ele vai ser doloroso, essa é a característica dele. Porque a consistência é difícil mesmo, né? É difícil. Do fibroadenoma para o cisto, já está falando, não, esse aqui parece mais um cisto ou um fibroadenoma pela consistência, né? Acho que esse dado da dor do cisto, ele ajuda bastante, né? Nessa primeira diferenciação. Até porque tem tecido glandular, às vezes, na frente, e a palpação não fica tão clara, né? Exato. É difícil da gente ali... conseguir atingir tão delimitado esse nódulo ou esse cisto, né? Então, acho que essa questão da dor para o cisto é um dado clínico bem importante, né? Super importante, porque o cisto, ele vai doer. Assim, a paciente, às vezes, quando a gente toca, né, e tenta mobilizar ele, elas às vezes parece que levaram um choque, assim, né? Elas, opa, doeu, né? Porque realmente essa é a característica do cisto. Então, clinicamente, a gente vai pensar num cisto quando a gente tem uma paciente nessa faixa etária, entre 35 e 50, mais ou menos, surgiu, né, um nódulo doloroso, esse nódulo tem os limites precisos, às vezes não está muito fácil de palpar, né, mas clinicamente a gente consegue ver a diferença. Quando a gente toca um câncer de mama, a gente percebe que ele é irregular, né? A gente percebe que as margens, elas são irregulares. Então, e é diferente do cisto, né? Porque quando você toca um cisto, você está tocando, na verdade, numa cápsula que é lisa, né? Então, clinicamente, a gente vai ter essa diferenciação, né? Claro que sempre a gente vai precisar de propedêutica complementar, independentemente da nossa impressão clínica, né? A gente vai precisar de propedêutica complementar. Mas é importante sempre fazer um bom exame físico. Às vezes a gente deixa passar, né? Ou às vezes acaba fazendo rápido demais. O exame físico da mama tem que ser com calma, né? Não dá para ser uma coisa rápida. Tem que seguir aquela coisa bem acadêmica que a gente aprende na faculdade, né? Começa na região central, vai expandindo para a periferia, usa polpa digital, né? Eu sempre digo quando eu tô orientando o pessoal na prática, não faz pianinho, né? Que às vezes na prática quer fazer o pianinho, assim, pra exame. Não é pianinho, tem que deslizar a polpa digital mesmo, né? Para você conseguir sentir se existe alguma coisa ou não. E cuidar com aquelas armadilhas do dia a dia do exame físico, né? Que às vezes a gente palpa ali aquele tecido mamário aprisionado entre os ligamentos suspensores, principalmente nos quadrantes inferiores, né? E às vezes a gente acha que a gente tá palpando um nódulo, e, na verdade, é só um tecido que ficou aprisionado ali entre os ligamentos. Confunde muito, né? Esses achados, assim, eles confundem. A área do sutiã da paciente, né? Que fica mais espessado ali, acaba realmente confundindo a gente. E aí, até pensando nisso, né? Será que o meu achado clínico, ele tá realmente me levando ao nódulo, as características desse nódulo? Quando que a gente vai estar indicando aí uma propedêutica um pouco mais invasiva para o paciente para ajudar a gente a fazer um diagnóstico, né? Então, eu tive uma primeira impressão de uma patologia benigna. Eu vou precisar fazer um exame complementar nessa paciente, né? E esse exame complementar, ele pode ser um pouquinho mais invasivo ainda nesse primeiro momento ou vou esperar primeiro? Como que a gente vai conduzir essa propedêutica nessa paciente? Boa. Assim, a gente vai precisar sempre fazer um exame de imagem, né? Antigamente, quando a gente tinha um nódulo, né, a conduta inicial era a gente já partir direto para a punção com agulha fina, né? Porque aí, assim, se fosse um cisto, já resolvia o problema da paciente ali na hora. Mas isso era quando a gente tinha muita dificuldade de acesso ao ultrassom, né? As coisas mudaram. Felizmente, a gente está tendo um acesso maior, né, à ultrassonografia mamária. Então, assim, a primeira conduta definitivamente vai ser exame de imagem. Então, a gente examinou. Realmente, clinicamente tem um nódulo, vamos fazer o exame de imagem, né? Qual é o exame que a gente pode fazer naquela paciente que tem menos de 30 anos, né? E que tem um nódulo que clinicamente parece ser um fibroadenoma? É o ultrassom, né? Então, a gente vai pedir uma ultrassonografia mamária. Não tem por que pedir mamografia para essa paciente que tem menos de 30 anos. Ela vai ter uma mama densa. É um exame que, no fim, assim, não vai nos mostrar nada com nada, né? Porque fica completamente
denso, né? A gente vai olhar a imagem, vai dizer que está insatisfatório, então não tem porquê, né? A gente pede só um ultrassom em paciente que tem menos de 30 anos e aí o ultrassom vai conseguir nos dizer as características. Como é que é o fibroadenoma? Ele é um nódulo que tem aspecto ovalado, né? Ele tem margens regulares e o principal, o maior eixo do nódulo vai ser paralelo à pele. Então, quando eles colocam o transdutor, né, para fazer o ultrassom, eles vão ver que o maior eixo do nódulo ele é deitado assim, né, fica deitadinho. Então, o maior eixo dele é paralelo à pele. Isso é um fibroadenoma, né? A gente sabe que é classicamente um fibroadenoma, né? E aí, então, a gente consegue realmente dizer para nossa paciente, olha, realmente a minha impressão clínica era de que era um nódulo benigno e realmente se comprovou, né, aí no ultrassom. Claro, se a gente for olhar bem ao pé da letra, a comprovação só seria com histologia, né? Precisa de histologia nesses casos, né? Não precisa. Paciente com menos de 30, um nódulo no ultrassom muito sugestivo de fibroadenoma, não precisa de histologia. A não ser que ele não seja tão sugestivo assim, porque às vezes a gente pode ter essas nuances da prática, né? Às vezes pode acontecer do nódulo, olha, ele não tá com as margens bem regulares, né? Ele tem uma parte aqui que tá um pouquinho lobulada. Opa, se muda de figura, né? Aí, obviamente, a gente vai receber ali um BIRADS 4, né? Um 4A, por exemplo, né? Aí a gente vai pedir uma biópsia, né? Uma propedêutica invasiva. Agora, se dá um BIRADS 2, um BIRADS 3, né, aí a gente vai só acompanhar essa paciente. Não tem por que a gente indicar uma propedêutica mais invasiva. Nas pacientes que têm mais de 30 anos, né, aí a gente já tem a vantagem de poder solicitar também a mamografia, né? A mamografia de rastreamento, ela é indicada a partir dos 40, conforme as sociedades, né? E dos 50, conforme o Ministério da Saúde. Tem essa divergência aí entre os dois. Grande, né? Um gap de muito 10 anos, grande, muito grande, Mas isso é para aquela paciente absolutamente assintomática. Aquela paciente que é sintomática, que tem um nódulo, a gente já pode pedir. Com mais de 30 anos é um exame que a gente já pode pedir também. Tá. Aí a gente vai para mamografia ou mamografia e ultrassom? Com ultrassom, os dois. A gente pede os dois, a mamografia e o ultrassom. Os dois exames, né, para a gente poder ter uma propedêutica com uma acurácia maior, né? Então a gente pede a mamografia e pede o ultrassom. Aí isso é uma coisa que o pessoal confunde às vezes. Ah, mas como é que eu vou pedir? Não se indica para paciente que tem 35 anos. Uma coisa é mamografia de rastreamento, outra coisa é mamografia diagnóstica, né? Então, assim, claro, eu não vou indicar para paciente de 35 anos assintomática para rastrear câncer de mama. E agora estamos falando de alguém que tem um achado. Aí a gente pode, sim, pedir a mamografia. Tá, e aí a justificativa é até essa, né? Na hora que a gente fala, pode até descrever essa lesão que você clinicamente achou, identificou, até para quem vai fazer a imagem sabe o que explorar ali na hora, né? Exato. E o ultrassom, ele vem muito para complementar essa mamografia, que pode ainda ter uma dificuldade técnica, né? Pelas características mamárias da paciente por ser jovem. Exato. Né? Ele também complementa nessa. Na paciente pensando acima dos 40 anos, também ultrassom e mamografia. Também ultrassom e mamografia. Os dois. Diante de um achado que eu estou clinicamente identificando um nódulo, ultrassom e mamografia. A gente só pede a mamografia quando a gente está querendo rastrear. Aí é outra coisa, né? Agora, se existe um achado clínico, a gente pede os dois exames. Já complementa com os dois. Tem muita gente que já pede os dois, né? No rastreamento, pra né? rastrear. Exato. A gente vê bastante ultrassom e mamografia pelas características. Muitas vezes vem sugerindo, né, Jader? Você pede a mamografia de rastreamento e aí sugira o complementar com o ultrassom. E aí a paciente retorna com você e fala, ai, doutora, por que você já não pede direto, né? E a gente fica aqui naquela saia justa de, puxa vida, verdade, a paciente vai ter que voltar lá de novo, né? Mas é importante essa diferenciação, né? Do que é rastreamento e do que é porque eu estou diante de um achado clínico e eu preciso explorar um pouco melhor esse achado para corresponder à minha primeira hipótese, que é uma patologia benigna da mama. Então tem essa justificativa aí, né? Perfeito.
Então, acho que o objetivo é a gente falar mesmo, né, sobre essas lesões benignas, né, falar um pouquinho sobre a propedêutica, né, que acho que é super importante o ginecologista, né, o médico de família e comunidade que está atendendo no posto de saúde também, né, outros profissionais que atendem, acolhem mulheres, né, e examinam mama, né, quando tem algum tipo de achado. Acho que é super importante que esse tipo de abordagem seja feita, né? Para que, às vezes, a paciente fica um tempão esperando consulta, né? Com o mastologista, ela fica estressadíssima, né? Sim. Porque tudo, quando a gente fala de mama, a primeira coisa que vem à cabeça é sempre câncer, né? Então, acho que é super importante, né? Que o médico assistente, né? Dessa paciente já peça os exames, já receba esses exames e já oriente essa paciente. Sim. Mesmo que ele ache, não, mas mesmo assim eu me sentiria mais seguro que passasse no masto, ok, enquanto ela aguarda, acolhe, né? Sim, Mostra os exames, sim. diz, olha, realmente era o que eu pensava, né? É uma lesão benigna. Passa no masto pra gente ter uma segunda opinião, mas assim, fica tranquila, Tira a né? urgência, né? Já tira Exato. aquele peso de cima da paciente, né? Ela Exato. já fica mais confortável. Até porque, às vezes, essa consulta com o especialista não vai ser tão rápida, né? E aí, o momento da espera para a paciente é um pouquinho angustiante, né? E se ela já tem essa tranquilidade que está passando mais por uma segurança, né? E não por um desespero, ela já encara essa espera diferente também, né? Então, muito importante para esse primeiro acolhimento saber dessas características clínicas iniciais, qual é a conduta diante desses achados e interpretar também esses achados iniciais. Muito Perfeito. bacana, Jader, muito bacana. Acho que a gente pode conversar sobre essa parte mais técnica mesmo, né, em relação assim a procedimentos, né, quando que a gente vai indicar os procedimentos, cirurgia, né, aí para quem quiser entrar na nossa área restrita, né, a gente já pode fazer isso então, tá, gente? Quem quiser entrar na nossa área restrita, depois a gente vai continuar o bate-papo mais em relação assim à propedêutica invasiva, cirurgia, algumas coisas mais aí técnicas da especialidade. Mas acho que foi bacana para a gente poder discutir aqui essa Foi parte fantástico. inicial, né? Fantástico, Jader. Deu uma ampliada, assim, né, nos principais achados clínicos, a indicação inicial, deu para a gente fechar bem aí essa primeira abordagem. Muito bem. Maravilha. Obrigado, gente.